tem que ter posicionamento. Posicionamento. E falando sobre posicionamento, é perceptível que o Papa ele fez uma nota em relação à política no Brasil, e a nota que ele fez é de um posicionamento em um viés político. O senhor chegou a ver isso? Que até existe um candidato que está usando isso em seu minuto eleitoral na rede de televisão. O senhor acha coerente um Papa se posicionar de forma política assim no Brasil? É complicado um Papa se posicionar politicamente a respeito da política no Brasil, porque ele não está no Brasil, né? Ele está ouvindo falar o que está acontecendo no Brasil. E quando a gente ouve falar, nem sempre condiz com a realidade. Agora, veja bem, Fábio, ele falou algo referente a alguma coisa de combater o ódio. A violência. O ódio. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante, essa fala do Papa. Nós precisamos, de fato, combater o ódio que o comunismo pratica contra a religião, como acontece na Nicarágua. Nós vimos que onde... A frase que eu mais gostei do Padre Kelmo no debate foi: onde a esquerda coloca a mão, apodrece. E isso em tudo, em tudo. Nós vemos que onde a esquerda coloca a mão, de fato apodrece. Veja bem, olha o que está acontecendo na Nicarágua. Ah, padre, mas aqui não é Nicarágua. Então, o que está acontecendo na Venezuela quando um presidente fecha mais de 138 rádios e televisões? Falando de países comunistas, né, onde não existe a liberdade religiosa e a liberdade de expressão em sua totalidade, né? Você vai pegar alguns países aí que levantam a bandeira vermelha, não existe uma liberdade religiosa. Olha a Nicarágua. Existe um ódio maior do que esse de expulsar padres, freiras, prendê-los, condená-los, atacá-los, colocá-los em prisão, colocar um bispo em prisão e dizer para ele: você não vai comer, tirar a comida do bispo. Eu acho que esse é o maior ódio que nós temos que atacar. Esse é o ódio que coloca em risco a fé. Esse é o ódio que coloca em risco os nossos valores. Esse é um ódio que coloca em risco a economia do país. Porque onde é que funcionou o comunismo, o socialismo? Onde é que isso deu certo? Em lugar nenhum. Não houve lugar em que nós vimos um resultado positivo a partir disso. Nós vimos, sim, lugares em que pessoas que às vezes vão manifestar são presas, torturadas, mortas. Então, isso não funcionou em lugar nenhum. O Papa tem razão ao falar que nós temos que combater o ódio. E não existe nada que divide mais entre eu e eles, eu e ela, nós e eles. Não existe nada que divide mais a sociedade, provoca ódio, do que o comunismo, do que a esquerda. Então nós temos que combater de fato esse ódio. Eu acho que o Papa está certo, viu? Eu concordo e comungo do seu pensamento, mas existe candidato usando essa fala do Papa como se fosse que o Papa estivesse fazendo uma propaganda eleitoral para ele. Olha, tem candidato que usa tudo, né? Uhum. Tem candidato que usa tudo. Tem candidato que ele rouba o país inteiro e depois diz que é inocente. Não existe no Brasil uma viva alma mais honesta que ele. Não existe, né? Se bobear na cabeça dele, ele é mais honesto que Jesus Cristo, sabe? É interessante, né? Ele é mais honesto que Jesus Cristo. Impressionante. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? Então, nós vemos os absurdos, a mentira, uma em cima da outra. Então, veja bem, ele usa tudo em favor dele, em benefício dele. Antes, ele era a favor do aborto, agora diz que é contra. E aí, ele entra na justiça para apagar os vídeos no qual ele diz que é a favor do aborto. Ele entra na justiça para apagar os vídeos no qual ele pega e diz claramente a respeito ali de situações que ocorreram no passado.
Saiu na própria... Agora o próprio Estadão, acho que deu uma acordada, saiu outro dia uma reportagem, não sei se foi ontem ou anteontem, no qual eles mesmos dizem que é preocupante porque ele, além de querer silenciar os opositores, agora ele quer silenciar a si próprio. Como assim silenciar a si próprio? Porque ele falou e disse que não falou. Então é um absurdo isso. E é natural que uma fala como essa do Papa, que provavelmente, eu imagino, eu vou tentar acreditar assim, que o Papa Francisco não tenha falado na intenção de interferir nas eleições do Brasil. Eu vou tentar acreditar dessa forma, porque nós precisamos, sim, de um posicionamento do Papa mais rigoroso, mais contundente em favor do que está acontecendo na Argentina. Que o socialismo entrou, a população está passando fome, está na miséria, muitos já estão correndo para o Brasil, outros já estão sendo impedidos de sair do país. E o que o governo na Argentina prometia? Picanha. Verdade. Entendeu? Prometia picanha. Prometia que eles iriam viver o paraíso. E, de repente, não. De repente, na pandemia, eles colocaram todo mundo em casa, como alguns queriam fazer no Brasil. Ao invés de pegar a pandemia, trabalhar com os devidos cuidados, uso da máscara, distanciamento social, mas que as atividades continuassem para evitar a miséria no país. Alguns não quiseram isso, fizeram de tudo para que isso não acontecesse, e ocorreu que na Argentina, como era um governo de esquerda, aquilo foi muito mais rigoroso, e aí nós vimos a catástrofe que está acontecendo. Então o Papa precisa falar sobre isso, o Papa precisa intervir mais sobre o que está acontecendo na Nicarágua, porque ele, como um líder, nós sabemos que no Ocidente a Igreja Católica Romana é referência, o Papa tem voz, o Papa tem poder para intervir nesses absurdos, nessas catástrofes na Venezuela, que está acontecendo ali na Nicarágua, por exemplo. Nós estamos vendo uma omissão muito grande. Precisa haver mais radicalismo nessas falas quando religiosos são expulsos daquele país. Padres, freiras, pastores, pessoas estão sendo expulsas simplesmente por acreditar em Deus. Porque o Deus dessa gente, Fábio, isso precisa ficar muito claro, o Deus da esquerda é o governo. O Deus da esquerda é o governo. Então, nós vemos hoje um presidente que, graças a Deus, ele se prostra diante de Deus.